Começa agora o programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver. Levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church. Uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver. O profeta do vale. Eu quero viver algo novo. Vem ser feliz. Eu quero viver algo novo. A paz do Senhor Jesus, povo lindo de Deus. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Sextou com S de salvação. Coisa boa a gente terminar uma semana na presença do nosso Deus. Melhor é o final do que o início, já diz a palavra. Que esta semana termine da melhor forma possível e tudo isso passa pelo espiritual. Quando o espiritual está bem, todo o resto acompanha. Então, em nome de Jesus, sorria, você está no programa da Nossa Missão. Pastor Samuel Henrique, que alegria, estamos terminando a semana na presença de Deus. Pastor Renato, feliz demais com mais uma semana na presença de Deus e através do programa aqui na TV Capital, pessoas estão sendo impactadas pelo poder da palavra de Deus. Olha, esta semana nós tratamos de um tema importante, falamos do chamado de Deus, acerca do chamado de Deus. Como Deus chama o homem, situações que Deus chama, o que Deus faz, como Deus envia. Foram muitos exemplos, pastor Samuel. Vamos fazer uma retrospectiva, pastor Samuel, dos personagens bíblicos que aqui foram abordados ao longo desta semana. Nós falamos sobre Jonas, falamos também sobre Gideão, falamos também sobre Eliseu, falamos também sobre o apóstolo Paulo, um dos maiores missionários de toda a Bíblia. Foram personagens que nos traz lições poderosas daquilo que Deus pode fazer na vida de um escolhido. Personagens que inspiram. E por falar em inspiração, vamos falar de um discípulo justamente do apóstolo Paulo. Paulo foi chamado e como Paulo frutificou, como Paulo gerou, né? Escritor de tantas cartas, de tantos livros no Novo Testamento, a história atribui aí pelo menos 13 cartas ao apóstolo Paulo, com seus ensinamentos através da obediência ao seu chamado. Paulo, ele gerou frutos permanentes como o jovem Timóteo, pastor Samuel. O jovem Timóteo, filho de uma mulher judia, filho de um pai grego, mas que teve a sua vida transformada quando se encontrou com um líder, com um missionário, com o apóstolo Paulo. Observe que a nossa vida é mudada quando Deus nos apresenta pessoas extraordinárias, líderes extraordinários. Observe, por exemplo, a história de Josué. Foi mudada totalmente através da liderança de Moisés. Observe a história do próprio Eliseu. Teve a sua vida transformada através do profeta Elias. Observe Jesus, quantas pessoas Jesus levantou, e eu posso falar aqui de Pedro, o apóstolo Pedro. Da mesma forma, Timóteo teve a sua vida transformada através do encontro com o apóstolo Paulo. Ele já tinha exemplo de fé, veio através da Lloyd, veio através de Eunice, veio através da sua avó, veio através da sua mãe, tinha exemplo de fé em casa. Mas passa então a ter um exemplo de liderança, um exemplo de obediência ao chamado, um exemplo de um grande homem de Deus através do apóstolo Paulo. Timóteo, a Bíblia vai mostrá-lo como alguém que tinha uma saúde frágil, que tinha uma série de limitações, alguém tímido até, mas isso só mostra, pastor Samuel, que Deus escolhe pessoas absolutamente comuns. Deus escolhe pessoas que
o homem olha e não dá nada, que a própria pessoa se olha no espelho e diz, não, eu não sou bom o suficiente, Deus não quer nada comigo, não. Talvez seja o seu caso. Talvez você, jovem, que está nos assistindo agora, numa noite de sexta-feira, num dia como esse que Deus marcou para falar contigo. Talvez você olhe para as suas limitações e você não se vê bom o suficiente. Talvez você olhe e se diga assim, não, o que Deus vai querer comigo? Eu sou falho, sou pecador, eu tenho tanta limitação, não sei falar, eu sou tímido, o bem que eu quero fazer, o mal já cometi, como dizia o próprio apóstolo Paulo. E foi exatamente nas fraquezas de Timóteo que o poder de Deus ele se manifestou. E é nas nossas fraquezas que o poder de Deus se manifesta. Pastor Samuel, Deus pega homens comuns, como a mim, como a você, jovens que, chamados por Deus, ao ouvir esse chamado, passa a viver coisas grandiosas, inimagináveis, extraordinárias. Um dos conselhos que marcou a história de Timóteo, um dos conselhos do apóstolo Paulo foi para que Timóteo pudesse despertar o dom que estava dentro dele. O apóstolo Paulo estava falando com Timóteo, Timóteo, você é escolhido de Deus. Eu vejo em você a unção de Deus. Eu vejo em você dons e talentos que te farão um grande obreiro, mas você precisa despertar esse dom. Talvez, pastor Renato, tem muitas pessoas que estão ouvindo esse programa, que se encontram adormecidas. Tem promessa de Deus, tem projeto de Deus, é escolhido de Deus, tem dons, tem talentos, mas se encontram adormecidos. E nesse momento Deus marcou um encontro para falar com essa pessoa. É interessante, pastor Samuel, que Timóteo, diante das suas fragilidades e desse dom que ainda não havia sido aperfeiçoado, Timóteo ele estava sendo tomado pelo medo, a ansiedade do futuro, o medo que paralisa as nossas vidas. Paulo diz para ele, Timóteo, Deus não nos deu espírito do medo, ou seja, o medo é um espírito. O inimigo ele usa do medo para neutralizar a nossa postura diante do chamado de Deus. Mas esse medo não vem de Deus, pastor Samuel. Essa covardia que tenta nos impedir de avançar, não é isso que vem de Deus. Paulo diz, olha, o que vem de Deus é a moderação, é a ousadia, é o ânimo, é a coragem. E Timóteo ouviu, foi ministrado, virou a chave, se tornou um exemplo, se tornou simplesmente um discípulo, um jovem que ao ser alcançado por Deus, pôde alcançar muitos outros. E Deus quer fazer isso, pastor Samuel, afinal ele cura para que a gente possa curar. Nos salva para que a gente possa salvar, levar a salvação dele para tantos outros que estavam lá atrás, onde um dia nós já estivemos. Talvez tenha alguém ouvindo, assistindo esse programa, que se encontra como Timóteo, cercado pelo medo, adormecido pela pressão. Mas, na verdade, Deus marcou um encontro para te despertar. Deus marcou um encontro contigo através desse programa para repreender este medo e te levantar com uma mão forte. Este medo não vai te fazer desistir das promessas de Deus. Esse medo não vai te fazer voltar para trás. Esse medo não vai te fazer abandonar a chamada que Deus tem na tua vida. Deus te desperta hoje. Deus fala contigo hoje. Continue sendo ministrado pelo Senhor através da sua poderosa palavra. Palavra essa ministrada no altar da nossa Missão Church Goiânia, aonde, em nome de Jesus, muito em breve, você e a sua família poderão estar ali,
diante do altar, recebendo de Deus palavra como essa. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Essa será uma semana de milagres, amém? Milagre é fruto de impossibilidades. Se você tem causas impossíveis, acredite, Deus, Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. E esta semana, em nome de Jesus, é a semana que o mar vai se abrir. Você vai viver promessas, você vai avançar em nome de Jesus. Você enfrentou chuva, enfrentou todo tipo de adversidade, você veio para a casa de Deus, oferecer o seu culto, oferecer a sua melhor adoração. Deus está aqui, está recebendo, e Ele manda te dizer: eu tenho o melhor também para a tua vida. Aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Restaura minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Se você precisa, levanta a mão e diz: move a minha pedra. Oh, muda a minha história. Ressuscita, transforma, me faz. Me chama para fora, ressuscita-me. Talvez você chegou aqui nessa noite e tem sonhos seus que parece que já foram enterrados. Parece que de tanto você ouvir que você não era capaz, que você não era merecedor, que você não é digno, parece que você acreditou nisso. E aí você olha e parece que o mar não vai se abrir. E aí você olha com os seus olhos racionais e carnais e as possibilidades são quase nulas. Mas Deus manda te dizer: eu sou Deus que, se preciso for, faço ressuscitar. Eu faço ressuscitar aquele amor que parece que acabou. Eu faço ressuscitar aquele respeito que parece que foi embora. Eu faço ressuscitar a comunhão. Eu faço ressuscitar. Remove a minha pedra. Muda a minha história. Me faz um milagre. Oh, me toca, me chama, ressuscita-me. Êxodo capítulo de número 14. Êxodo capítulo 14, versículo de número 13.
Peço aos irmãos que continuem orando pelo nosso programa de TV. Tinha uma previsão de estrear amanhã, mas nós tivemos alguns detalhes aí a mais da produção. E é um programa diário, você precisa começar com uma margem já. E nós vamos ter mais uma semana agora de gravações, para que na próxima semana, com fé em Deus, na próxima segunda-feira, meia-noite, entre no ar, no canal 32.1. Quem não tem ainda aquela TVzinha digital, a anteninha digital, eu descobri que lá em casa nenhuma televisão tem antena digital. A gente não assiste TV aberta há muitos anos já. E aí precisa daquela anteninha. Compra no ferragista, acho que é R$20, só aquele trenzinho digital, né, que precisa. Se você tiver, seu caso foi igual ao do pastor, providencia para que você possa assistir ao vivo o nosso programa na TV aberta 32.1, quase 60 cidades do estado do Goiás, e também nas TVs por assinatura, Vivo, Claro, NET, Brasil e mundo afora vão poder assistir também. Nós temos ainda 2 cotas de patrocínio, os irmãos também que forem empreendedores e sentirem no coração de ser um patrocinador do nosso programa, você vai colocar a sua empresa aí a serviço do reino, levando o evangelho nas casas e em cada coração que ela alcança. Diariamente sua marca vai estar também sendo exibida e divulgada, e Deus há de lhe recompensar. Amém? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. Eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Quem pode dizer amém? Feche os seus olhos, curve a tua cabeça, abra o teu coração. Pai, na tua presença aí está a tua palavra, Deus. A tua palavra, Pai, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A tua palavra, Senhor, acalma o nosso coração, alimenta a nossa alma, nos corrige, Senhor, nos consola, nos edifica, nos direciona. A tua palavra nos purifica, nos santifica. A tua palavra nos ensina, Pai. A tua palavra nos leva ao centro da tua vontade e às suas promessas. Deus, fala conosco por graça e por misericórdia, perdoando os nossos pecados, falhas e transgressões. Repreende, Senhor, toda acusação do maligno, toda distração que nesse momento Satanás possa tentar para roubar a atenção e assim, Senhor, roubar essa semente preciosa que nós viemos aqui na tua casa receber de ti. Tem misericórdia e nos ajuda a colocarmos em prática, Senhor, a tua palavra. A sermos, ó Deus, homens e mulheres segundo o teu coração. Fala conosco, Deus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em o nome de Jesus, a igreja diz. Podeis sentar, queridos. Uma palavra
extremamente conhecida, palavra de um dos capítulos mais importantes da história do povo de Deus. Nós temos um povo escolhido, e esse povo precisava estar num lugar maior para que eles crescessem. Deus prepara tudo e o povo foi convidado para o Egito, que era o primeiro mundo da época. Eles vão para o Egito, e estando ali no Egito, eles chegam com honra, porque Deus levantou um deles como governador, como uma grande liderança. Estamos falando de José, vocês sabem. Mas o tempo passa, a vida passa, as coisas mudam. José morre. Outro faraó assume como soberano daquele império, daquele povo do Egito. Ao assumir, esse faraó já não tinha a mesma estima que o anterior tinha pelo povo. Aquele povo, antes honrados e convidados, agora passam a ser um povo de segunda categoria, um povo estrangeiro, um povo discriminado, um povo que sofria preconceito, um povo que se tornou uma mão de obra barata. Guardadas as devidas proporções, seria como os latinos lá nos Estados Unidos hoje. Os nativos ocupam os cargos, né? Poucas exceções de alguns, né? Algumas mentes brilhantes, e a grande maioria é a mão de obra braçal, e uma mão de obra que geralmente tem salários abaixo do que os nativos. Fato é, meus amados irmãos, que 10 gerações se passam. Quantas gerações eu disse? 10 gerações se passam. 430 anos que o povo de Deus entra num estado de desonra, mas Deus nunca esqueceu daquele povo e nunca perdeu o controle daquela situação. Era difícil, eu sei, e você consegue também imaginar, que aquelas pessoas não se sentissem esquecidas por Deus. Era muito tempo. Era assim, dizendo assim, essas promessas aí, minha bisavó contava, ela era crente, contava lá, morreu contando. A promessa que a gente é o povo de Deus, que a gente é o escolhido, que a gente vai morar no lugar especial. Pai, não é assim hoje em dia em relação aos 2000 anos que se passaram de Cristo para cá? Quantas gerações já passaram? A primeira geração andava olhando para o céu, porque Jesus subiu e disse: o mesmo que subiu vai descer, eu vou voltar. Eles andavam assim. Vai passando outras gerações, já vão dizendo assim: não, menino, para, não precisa ficar olhando para cima, não. Isso aí já está contando essa história aí, já faz, né? Um dia ele volta, mas não precisa ficar dessa forma, não. Até que chega a nossa hoje, 2000 anos depois, e muita gente já nem acredita que Jesus vai voltar. Muita gente já não tem nem mais essa esperança. Só que aquele que é dono do tempo, que criou todas as coisas, ele nunca deixou de cumprir uma de suas promessas, ainda que tardio para com os dele. Aquele ditado que diz que Deus tarda, mas não falha, é só ditado. Porque Deus, ele não tarda. É o tempo dele que é diferente do nosso.
mas Ele não tarda, porque Ele é perfeito. 430 anos, 10 gerações. Você conhece a história? Deus levanta Moisés. Moisés. Deus ergue Moisés. Moisés vai ser o libertador de Israel. Porque eles passam então a querer um controle de natalidade. Acham que aquele povo está se tornando poderoso demais. E começa a ter ordem para matar o povo de Deus. Moisés nasce debaixo de um decreto de morte. Mas mesmo estando no Egito, como esse Egito aqui que a gente vive, a última palavra na minha vida, na tua vida, não vem do decreto de morte desse Egito. A última palavra na minha vida, na tua vida, na vida do povo de Deus, ela vem daquele que nos escolheu, daquele que fez a promessa, daquele que tem um controle de tudo. A última palavra na nossa vida é decreto do céu e não da terra. Tem que morrer. Aí o céu diz, tem que viver. Morreu ou viveu? Viveu. E para Deus mostrar que manda, ainda pega Moisés e coloca debaixo do nariz daquele que achava que mandava na terra. Vai ser criado dentro do palácio, vai ser criado aonde saiu o decreto de morte, para mostrar que quando eu quero, escondo, ninguém acha. Quando eu mostro, ninguém consegue esconder. Era a Suriandaravaia. Chega o momento. Moisés, você está pronto? Você está pronto. Vá diante de Faraó. Para que você acha que você foi criado na casa dele? Na vida do crente tudo é uma escola, gente. Você está achando que essa fase que você está passando agora não tem nenhum propósito? Tem sim, Deus está te ensinando. Pastor, mas uma fase terrível, parece que não vai acabar. Deus diz assim, fica tranquilo, vai acabar. É só uma etapa da sua formação. Vai lá diante de Faraó. E ele chega. Quando ele chega, Deus usa ele 10 vezes. Quantas vezes Deus usou Moisés? Quantas pragas? Lembra quantas gerações tinham passado? Para cada geração de vergonha, Deus foi trazendo honra. Deus foi trazendo honra. Deus foi trazendo honra. Deus foi trazendo honra. Sabe, cada capítulo de vergonha na tua vida, Deus manda te dizer, para cada capítulo de vergonha, prepara, porque eu trago honra. Eu trago honra. Faraó diz, eu não posso com isso. Vai embora. Podem ir. Moisés sai com o povo. Chegaram ali. Eu estava estudando agora à tarde. Cerca de 70 pessoas foram os convidados que chegaram na comitiva de José. Eram os parentes e os agregados de Jacó. Depois dos 400 anos, sabe quantas pessoas saíram? Aproximadamente 1.800.000 homens. Multiplica isso por mulheres e crianças, estamos falando de aproximadamente 5 milhões de pessoas, 4 séculos depois, de um total de 70 que chegou.
Lembra que Deus levou eles para lá, para eles o quê? Crescer, multiplicar. Quase 5 milhões de pessoas. Quando esse povo sai, estão a aproximadamente 30 quilômetros de distância. Lembra que Deus falou para Moisés? Vou endurecer o coração dos egípcios. Você está vendo que quando o inimigo se levanta contra a nossa vida, ei, não fica achando que ele está agindo do jeito que ele quer, não, que não funciona assim não, na minha vida e na sua não. A minha vida e a sua vida está marcada pelo sangue do Cordeiro. E Deus só permite quando já sabe que a queda dele vai ser maior e a promoção dos servos de Deus será grande. Endureceu o coração de Faraó. Hoje está tudo parado, o comércio, está tudo parado, as coisas, as fabricações, a produção. Faraó. 5 milhões de pessoas saiu, a mão de obra. Hoje não tem faxina nas casas, hoje a produção está parada. Hoje, deu um blackout, hoje é greve no país. Como assim? Esse povo tinha essa importância. Os seres humanos sempre foram especialistas, irmãos, em só dar valor às coisas quando perde. Quando tem, fica aí de lado. Quando perde, não é possível, que falta que me faz. Faraó falou, vou atrás. Eu vou atrás. Imagina o soberano levantando, batendo na cabeça, jogando as coisas. A gente assiste nos filmes, né? Dos imperadores. Vai, joga, aí, todo mundo observando. Lembra que Deus falou para Moisés? Eu vou ser glorificado em cima de Faraó, em cima dos carros, em cima dos cavalos. Meu Deus do céu, vai aprendendo, crente, vai aprendendo até as armas que o inimigo usa, já está dentro de uma pré-existência, um conhecimento prévio, uma onisciência de Deus. Faraó diz, eu vou atrás. Aí Deus olha e fala, coitado, é isso que eu quero mesmo, meu filho, você vai. Você está achando que isso é alguma coisa? Você vai porque você vai ser envergonhado. Meu servo vai ser aprovado, meu servo vai conseguir, minha serva vai vencer. Grande vai ser a honra, grande vai ser a notícia, grande vai ser o milagre. Vai lá, que é para o meu nome ser glorificado na vida dos meus. Eles não tinham um exército, mas eles tinham um povo muito grande. Então, olheiros eram deixados em cada lugar estratégico para trazer relatório, levar relatório. Uma mínima organização. De repente, a poeira sobe no meio do deserto. Espera aí, é aquilo, fulano, você está vendo? É isso mesmo, corre para avisar, olha o inimigo está vindo, a perseguição é grande, olha o tamanho, não vai dar para a gente não, está o exército todo o exército do Egito, que é isso? Aí começa, os olheiros vai tudo trazendo a notícia. De repente, o povo vai recebendo os relatórios. Gente! Faraó se levantou. Está vindo numa grande comitiva contra nós.
o maior exército de todos os tempos. Não dá para ver quando começa, quando termina. A nuvem tomou conta, a nuvem de fumaça, poeira tomou conta. Meu Deus, nós vamos ser eliminados, vamos ser acabados, vamos ser agora exterminados. Ele deixou a gente sair do Egito, era uma armadilha, era para matar a gente aqui. Oh meu Deus, e agora o que vai ser de nós? Aí você ouve isso e diz: mas que povo bobo. Esse povo não já sabia o Deus que eles servem? Traz para a sua vida agora, traz. Aplica. Quando todas as notícias que chegam são ruins, quando os relatórios de todos os lados são os piores, quando parece que está tudo acabado, quando o inimigo levanta de todos os lados e diz assim: ó, acabou, checkmate. Será que você está esquecendo o tamanho do seu Deus? Porque você está se desesperando como Israel. Será que você está esquecendo as promessas que esse Deus fez a seu respeito? Será que você está esquecendo todas as palavras que Ele já determinou sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família? Será que você está esquecendo que Ele já te disse que você é o instrumento dEle, que Ele vai te prosperar, que você vai ser coluna, que você vai ser Elemandora Súria, instrumento dEle na terra, vai ser plataforma para que o reino seja aumentado, propagado? Você está esquecendo das promessas que existem sobre você? Moisés, olha a lógica é correr, vamos fugir, procurar um beco, vamos aqui, meu filho, espalhar, vamos desbaratinar Faraó. Como é que ele vai atrás de 5 milhões de pessoas? Vamos espalhar todo mundo. Não, Deus está mandando juntar e acampar. De repente, mais notícias chegam. E aí, aconteceu uma tempestade de areia. Deus abriu um buraco na terra, desceu todo mundo, um terremoto, porque várias vezes Deus usou o exército da natureza para dar vitória ao povo de Israel, várias vezes. Então aquela expectativa, e agora? O que é que está acontecendo aí? O pessoal só chegava com a notícia: está a 10 quilômetros agora, está 8, está 7, está 6, e aí? Oh meu Deus, cadê o milagre, meu Pai? Oh Senhor, cadê? Cadê as promessas, Senhor? Cadê? Oh meu Pai, oh meu Pai. Aí o desespero aumenta, o tempo está acabando. Aquilo que é visível, que confronta a fé, começa a ir ganhando o nosso coração com medo, que vai paralisando, o povo entra em desespero. Deus, e ó a palavra que Deus manda ao povo, a mesma que trouxe hoje para você: não temais. Mas Faraó está dizendo que a gente vai se ver com ele. Ele está ameaçando. Entre ameaçar e fazer tem uma distância. E sabe qual é a distância? O braço de Deus. Entre o que o seu inimigo está te ameaçando e a façanha dele cumprir a ameaça, tem a distância da mão de Deus. Quer que eu te dê uma dimensão do tamanho da mão de Deus? O profeta Isaías disse que a água todinha do universo cabe na palma da mão dele. O problema é que quando a fala é sobre luta, dificuldade, processo, a gente sempre tenta uma tradução, né, mais favorável. Às vezes não é bem assim, às vezes não vai ser bem. É igual aqueles irmãos que já recebeu 10 profecias, 30 revelações, e ele está pela 34ª vez na fila de oração.
Deus lá de cima olha, de novo? Mas eu não já falei? Não falei que eu vou fazer, não falei que vou... Ué, por acaso eu minto, me arrependo? O que está acontecendo? Por que tem que ouvir todo dia a mesma coisa? Não está acreditando, está faltando fé. Aqui no dia que eu subo para jantar, que o pastor Samuel chega lá pouco tempo depois, eu falo, rapaz, a palavra hoje foi boa. Porque gerou tanta fé no povo, que eles já saíram dizendo assim, eu já tenho a certeza que Deus vai completar a obra na minha vida, eu nem preciso ir lá na fila de oração. Eu fico todo orgulhoso, quando passa pouquinho tempo que ele chega lá na minha sala, eu falo, que maravilha, hein? Deus me usou hoje, hein? Por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Eles não têm que ouvir de novo a minha promessa. Eles precisam continuar avançando rumo ao milagre. Moisés, eu não tenho que repetir o tamanho da minha obra e da minha promessa. O que eles precisam é marchar, é avançar, é não parar. Ei, está de frente para o mar, mas eu já dei a direção. Eu vou abrir o mar, então avança. E Moisés diz ao povo, olha, eu sei que é uma palavra que vai totalmente contra a lógica, mas Deus está dizendo, a gente tem que avançar. Fala para quem está do seu lado, Deus está mandando dizer, avança. Hoje você já está muito mais perto do teu milagre do que ontem. Amanhã mais perto ainda. Quanto mais você avança. E aí que a Bíblia diz, basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal. Para de ansiedade. Como é que vai ser amanhã? Vai ser de vitória. Vai ser de milagre. Vai ser de resposta de Deus. Vai ser de provisão. Vai ser de surpresa do céu. Avança! E agora, quando a gente avançar, aí Deus diz, eu vou ser exaltado. Seja a boca de Deus para quem está do seu lado e diga, Deus vai ser exaltado na sua vida. Seja mais preciso, diga para ele assim, ó, Deus vai te exaltar, para ele ser exaltado. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Pastor Renato, que palavra poderosa. Eu tenho certeza que pessoas assim como eu estão impactadas pelo poder da palavra de Deus e a forma também que é ministrada. A gente fica ali acompanhando e fica se maravilhando. A gente vai sendo alimentado por esta palavra e começa a passar uma cena, como se estivesse vivendo tudo aquilo ali. Realmente, Deus fala através da palavra. Eu já estou aqui como Ana no final daquele culto que marcou a sua vida. Ana chegou com o semblante ali caído, né? Ana chegou ali meio desgostosa com tantas coisas, mas quando saiu daquele encontro com Deus, o semblante dela já era outro, o ânimo dela já era outro, e em nome de Jesus, que você também esteja desta forma, tal como homens e mulheres que têm comparecido na nossa missão Church Goiânia e não para de chegar testemunhos, pastor. Muitos testemunhos. O meu coração se alegra, a pastora Joyce ali recebendo famílias, pessoas que estão vivendo
milagres extraordinários. E você pode conferir isso agora através de histórias reais, de pessoas que foram ao nosso culto e ouviram a voz de Deus através da palavra e dos dons espirituais, e pessoas também que vivenciaram milagres, portas que foram abertas, compra, realização de sonhos. Confira agora testemunhos que edificarão a sua fé. Direcionou sair dali e até a senhora. Enquanto nós estávamos aqui, caminhando aqui, de mãos dadas para chegar no altar, Deus disse para mim que está visitando um neto seu, dos mesmos 35 anos dela. Se eu fosse você, dava glória, aleluia, porque eu estou arrepiado da presença de Deus nesse lugar. Erabarassuri andarai. Porque Deus está me revelando a oração de uma avó que quando chegou aqui na casa do Senhor, levantou o clamor e disse: Deus, visita o meu neto Bruno. Agora você entende que enquanto você está aqui, a tua família também está recebendo as bênçãos através da tua vida. E você disse: Deus, visita a saúde do meu neto, ele não está bem. O Senhor diz assim: eu sou Deus de Leuci, Ele mandou que a Súria rácia. Sou o Deus do Bruno, mas sou o Deus do Breno também. Remandora bara Súria andaraia serebia rácia. Eu te dei descendência na terra, mulher, para ser herança bendita, diz o Senhor. Quem é Bruno? Responde a igreja. É o meu neto primogênito. Qual foi tua oração a Deus aqui hoje sobre o Bruno? Pastor, o meu neto estava desenganado. Ele estava fora do país. Eu não tinha mais esperança de ver o meu neto vivo. Eu orei tanto, eu pedi tanto, eu clamava tanto, Senhor, que tivesse misericórdia e trouxesse ele de volta. Ele veio antes do tempo, porque eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que moveu na vida dele. E tudo que estava para o homem, ele estava condenado à morte. Eu pedi ao Senhor que ele chegasse aqui, ele fez os exames, ele estava são, ele estava curado. Para a honra e glória de Deus. Tudo isso aqui, irmãos, é uma resposta de Deus para mim. A senhora me conhece? Bateu papo comigo? Sim ou não? Não. O nome desse obreiro aqui é Bruno. A senhora vai dar um abraço nele representando o seu neto, porque Deus diz assim: eu te dei família. Não foi para a morte, foi para a vida. E é vida eterna e vida abundante é o que eu vou fazer com eles. Abraça que a resposta de Deus chegou. Cadê você para dar glória e aleluia? Cadê você para dar glória e aleluia? Eu quero apresentar para vocês os nossos mantenedores. São empresas que têm o compromisso de investir no reino de Deus, na propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Falo agora da Nouvem. Nouvem, suas pernas saudáveis. Especializado em angiologia vascular. Dr. Marcos Vinícius Cerqueira está com uma linda equipe que ali estará tratando das suas pernas, para suas pernas estar
cada vez mais saudável e garantir para você uma melhor qualidade de vida. Tratamento vascular, doenças como lipedema, que hoje a gente tanto ouve falar e que prejudica, gente, são dores nas pernas, os mais diversos males, enfim, Novem Pernas Saudáveis. O telefone é esse aqui e você faz o contato, usa o cupom Nossa Missão. Pensou em construção, pensou na Léo Construções. O irmão Léo, ele tem uma equipe altamente técnica, capacitada e com compromisso para cuidar da sua reforma, da sua construção. Léo Construção, esse nós indicamos. O telefone está aqui. Entre em contato e faça o seu orçamento. Vamos falar sobre moda feminina. Ana Fara é mais do que uma marca de moda. É se vestir com feminilidade, com propósito e com autoconfiança. Marque e grave esse nome. O telefone está aqui. Entre em contato, conheça as coleções para que você, mulher de Deus, possa estar cada vez mais bem vestida. Ana Fara, a melhor carne de sol do Goiás você encontra no restaurante Cabeceira. A carne do sol do Cabeceira é de longe, a carne do sol mais desejada que nós temos aqui em Goiânia, no setor Negrão de Lima, aqui no endereço que você acompanha nesse momento, neste telefone, que você pode tirar qualquer das suas dúvidas e principalmente fazer a sua reserva para estar comemorando essa data especial ou aquele almocinho e aquela janta caprichada. Carne do sol do Cabeceira, a melhor. Soluções financeiras é no Goiás Bank. Empréstimos, seguro, abra a sua conta e tenha os melhores serviços financeiros através do Goiás Bank. Acesse aqui, está o endereço do Goiás Bank, o telefone para contato, para que você possa abrir a sua conta e tudo é digital, sem burocracia. Dinheiro na mão, serviços financeiros de qualidade, Goiás Bank. O salão de beleza mais tradicional do Centro-Oeste. Estamos falando do Letouche. Letouche é uma verdadeira grife da beleza, tanto feminina como masculina, através da barbearia Letouche. E também, com a Letícia Tavares Joias, vira um verdadeiro complexo de beleza e de bom gosto. Letouche, pensou em beleza? É a grife do Centro-Oeste. Você, mulher, cada vez mais bela, é na Miss Make. Maquiagem com qualidade, com requinte, com bom gosto, com uma consultoria completa em cada loja, onde você vai descobrir exatamente o seu tom, os melhores produtos, os mais adequados para a sua pele. Estamos falando da Miss Make, uma loja abençoada, com franquias espalhadas nos mais diversos lugares de Goiânia, Goiás e de todo o Brasil. Miss Make, maquiagens. Quantos testemunhos maravilhosos e o nosso coração se alegra. Como o salmista que disse: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. A alegria do Senhor é a nossa força e neste domingo, 18h30, nós queremos lhe receber. Traga sua família para o altar de Deus. Na Rua Cícero, número 75, no setor Jardim Atlântico, atrás do frigorífico Goiás da Avenida Rio Verde, aqui em Goiânia, nós temos esse encontro marcado. Deus, com certeza, vai trazer respostas e direção para a sua vida. Você vai sentir o que todos esses irmãos têm aqui testemunhado. Vai sentir essa presença, vai sentir essa unção poderosa e vai sair dali saltando de alegria. Por falar em alegria,
é momento de oração. Vamos falar com Deus na expectativa que o domingo chegue trazendo o culto com a família 18 horas e 30 minutos, mas esse final de semana será o melhor final de semana das nossas vidas. Basta que a gente ore e orando, o que a gente pede com fé, a gente recebe, pastor Samuel. Glória a Deus. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Liga o seu pensamento nos céus agora e nós oramos, abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. O Senhor é o Deus que fala contigo neste momento. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Vou despertar os dons, vou despertar os talentos, vou despertar a chamada que há em ti. Eu te escolhi, vou te trazer direção. O Senhor é o Deus que neste momento renova as suas forças. O Senhor é o Deus que neste momento está entrando com uma intervenção divina nas causas que você precisa. Os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor para te livrar e te proteger em todos os teus caminhos. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nós profetizamos libertação, nós profetizamos restauração de Deus, nós profetizamos restituição de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Toma posse do milagre de Deus. Em nome de Jesus, que você possa estar na paz que excede todo entendimento. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. E lembre-se, Jesus te ama e nós também. Até domingo. O programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver, levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church, uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver, o profeta do Vale. Eu quero viver algo novo. Vem ser feliz.